Uma faxineira brasileira viu um milionário desmaiar no chão de um shopping de luxo. Os seguranças mandaram ela sair. Ela desobedeceu, correu, gastou suas últimas moedas em suco com açúcar e salvou a vida dele. No dia seguinte, foi demitida por violar o protocolo. 3 dias depois, recebeu uma carta que mudaria tudo para sempre. Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história. Se inscreve no canal e deixa o like que eu vou te contar o que aconteceu depois. Tentar novamente. Mariana pressionou o pano úmido contra o mármore italiano pela 10ª vez naquela manhã, observando seu reflexo distorcido no chão brilhante. 28 anos, 3 empregos em Dubai, e ali estava ela, invisível entre vitrines de diamantes e clientes que gastavam em uma tarde o que ela ganhava em um ano inteiro. O shopping Al-Zahara era um templo do luxo onde ela era apenas mais uma sombra que o mantinha impecável. Seu celular vibrou no bolso do uniforme azul marinho. Era sua mãe, do Brasil. Mariana olhou ao redor antes de atender rapidamente. Filha, os médicos disseram que não podem mais esperar. Se eu não fizer a cirurgia nas próximas semanas... A voz tremia, tentando ser forte. Eu sei, mãe. Estou juntando. Só mais um pouco. Mariana engoliu o nó na garganta. 180 mil reais de dívida que o pai deixou, mais os custos da cirurgia cardíaca. Era uma montanha impossível de escalar com seu salário de faxineira. Você não precisa carregar tudo sozinha, Maria. Sim, eu preciso. Mariana desligou antes que as lágrimas viessem. Eram 11 da manhã daquela terça-feira de novembro quando tudo mudou. Mariana limpava o corredor VIP da ala árabe, onde os clientes mais importantes do Oriente Médio faziam suas compras longe dos olhares curiosos. O ar-condicionado mantinha o ambiente gelado, em contraste brutal com o deserto escaldante lá fora. Foi então que ela viu. Um homem elegante, trajando uma túnica branca imaculada e um turbante cuidadosamente arrumado, cambaleou, perto da boutique Cartier. Seus olhos reviraram. Em câmera lenta, ele desabou no chão de mármore com um baque surdo que ecoou pelo corredor vazio. O coração de Mariana disparou. Ela largou o balde e correu. Reconheceu os sinais imediatamente. Tremores incontroláveis, suor frio escorrendo pela testa, confusão no olhar semiconsciente. Sua mãe tinha crises assim. Hipoglicemia severa, diabetes. Minutos faziam diferença entre vida e morte. Senhor! O senhor me ouve? Ela estava a 3 metros quando... Um guarda-costas imenso, de óculos escuros e terno preto, materializou-se à sua frente como uma muralha humana. Saia daqui! Você não precisa ajudar. A mão dele pressionou o peito de Mariana, empurrando-a para trás. Nós cuidamos disso. Outro segurança, igualmente imponente, falava urgentemente ao telefone em árabe, certamente chamando uma ambulância. Mas Mariana via nos olhos dele a hesitação, o pânico mal disfarçado. Eles não sabiam o que fazer. E o homem no chão estava ficando roxo, os lábios perdendo a cor. 10 segundos. 15. Cada instante era precioso. Mariana olhou para o guarda-costas, para o homem agonizando no chão, para as vitrines ao redor que valiam milhões. E então tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela empurrou o segurança com força que não sabia que tinha. O homem surpreendido cambaleou. Mariana correu pelo corredor, os tênis de sola de borracha guinchando no mármore, até a lanchonete gourmet 20 metros adiante. Sua mente calculava automaticamente. Açúcar, rápido, absorção imediata. Um copo de suco de laranja natural agora. Ela jogou suas próprias moedas, 3 dirhams que seriam seu lanche, no balcão. E 3 pacotes de açúcar. A atendente, confusa com a urgência, preparou rapidamente. Mariana pegou o copo ainda sendo enchido e disparou de volta. O guarda-costas vinha em sua direção, a mão no cacetete. Ou você me deixa salvar ele, ou vai explicar para o seu chefe por que deixou ele morrer aqui na frente de todo mundo. As palavras saíram como um rugido. Ela jamais havia gritado assim, muito menos com um homem armado. Algo nos olhos dela, desespero, determinação, fúria, fez o segurança hesitar por 2 segundos cruciais. Foi o suficiente. Mariana ajoelhou-se ao lado do homem, manchando o uniforme no chão sujo. Com cuidado, mas firmeza, ela levantou a cabeça dele, apoiando-a em seu colo.
Os olhos dele estavam semicerrados, a respiração irregular. Ela despejou os pacotes de açúcar no suco e levou o copo aos lábios dele. O senhor precisa beber, por favor. Eu sei que está difícil, mas precisa engolir. O líquido escorreu pelo canto da boca. Ela ajustou o ângulo, insistiu. Um gole. 2. O relógio na parede marcava os segundos como sentença de morte. 30 segundos, 1 minuto, nada. Vamos, vamos, Mariana sussurrava, acariciando a testa dele como fazia com a mãe durante as crises. Volte, você consegue. 2 minutos. 3. Eternos. E então, um tremor diferente. Os olhos dele piscaram. A cor começou a voltar às bochechas. O peito subiu e desceu com mais força. Os dedos dele se mexeram, agarrando a manga do uniforme de Mariana. Ele abriu os olhos completamente, confuso, olhando para ela como se estivesse tentando entender onde estava. Ele murmurou algo em árabe, palavras suaves desconcertadas. Então, em inglês com sotaque carregado, Quem é você? Mariana. Meu nome é Mariana. Sua voz tremia, as mãos tremiam, todo o seu corpo tremia com a adrenalina. O senhor está bem. Agora, a ambulância já vem. Foi só quando a equipe médica chegou, quando todos os seguranças se curvaram em respeito, quando o gerente do shopping apareceu suando e nervoso, que ela começou a entender. As pessoas sussurravam o nome com reverência. Os médicos o tratavam como realeza. As câmeras de segurança eram apagadas às pressas. Aquele não era um cliente qualquer. Enquanto a equipe médica verificava os sinais vitais dele, o homem segurou a mão de Mariana por um instante. Seus olhos, castanhos profundos, cansados, mas intensos, a fitaram com algo que parecia gratidão misturada com surpresa. Obrigado. Foi só isso. Mas a forma como disse carregava o peso de 1000 palavras. Então ele foi levado, cercado por uma equipe de 10 pessoas. Mariana ficou ali ajoelhada no chão, o uniforme sujo de suco e suor, tremendo. Só quando o silêncio voltou ao corredor é que ela percebeu o tamanho do que acabara de fazer. Salvara a vida de alguém. Mas a que custo? Seu supervisor já a olhava de longe com uma expressão que ela conhecia bem. Era a expressão que antecedia demissões. Mariana levantou-se, pegou o balde e o pano e voltou a limpar o chão. Mas suas mãos não paravam de tremer, e ela não sabia se era medo ou algo parecido com orgulho. Aquela noite, sozinha no apartamento minúsculo que dividia com outras 2 brasileiras, ela não conseguiu dormir. Ficou imaginando o que aconteceria no dia seguinte, sem saber que sua vida nunca mais seria a mesma. A demissão veio antes do café da manhã. Mariana mal havia cruzado a porta dos fundos do shopping quando o supervisor, um homem sisudo chamado Hamid, a interceptou com uma pasta manila na mão. Mariana Santos. Ele nem olhou em seus olhos. Você está dispensada. Violação do protocolo 7.3. Interferência não autorizada com cliente VIP. Contato físico inapropriado. Constrangimento público. As palavras caíram como pedras. Mas eu salvei a vida dele. Você desobedeceu ordens diretas de segurança. Invadiu o espaço pessoal de um cliente sem autorização. Causou uma cena. Finalmente ele olhou para ela, e havia algo que parecia pena em seus olhos. Sinto muito. Ordens de cima. De cima? O homem estava morrendo. Havia protocolos, equipes treinadas. Você não é paramédica. E se algo tivesse dado errado? O shopping seria processado. Você seria deportada. Ele poderia ter morrido por sua culpa. Mas ele não morreu. Ele está vivo por minha causa. Hamid suspirou e estendeu a pasta. Aqui estão seus documentos. Pagamento proporcional de 3 semanas e uma carta de referência neutra. Eu sugiro que você a use para buscar emprego em outro lugar rapidamente. Mariana pegou a pasta com mãos trêmulas. Era isso. 3 anos em Dubai, economizando cada dirham, mandando tudo para casa, vivendo de pão e água, destruídos em 5 minutos de humanidade. Ela entrou pela última vez, limpou seu armário e saiu carregando uma caixa de papelão. Dentro, uma caneca com a bandeira do Brasil, um casaco furado, uma foto da mãe em uma moldura barata. Era tudo o que tinha para mostrar por 3 anos de vida. No ônibus lotado de volta para casa, apertada entre trabalhadores cansados,
Mariana chorou silenciosamente. Lágrimas quentes escorriam por baixo dos óculos de sol baratos que usava para se esconder. Que ironia brutal! Ser punida por salvar uma vida. Nos 3 dias seguintes, ela enviou 50 currículos. 50. Cada mensagem automatizada de rejeição era uma facada. Não há vagas disponíveis no momento. Seu perfil não corresponde às nossas necessidades atuais. Agradecemos seu interesse. Sentada no chão do apartamento vazio, as colegas estavam trabalhando. Mariana fez cálculos que a fizeram sentir náusea. Com o dinheiro que tinha, conseguiria pagar mais 2 meses de aluguel. Depois disso, teria que voltar para o Brasil sem 1 centavo, com a dívida ainda intacta e a mãe ainda precisando da cirurgia. Fracasso total. Ela estava calculando quanto conseguiria vendendo seu laptop usado quando alguém bateu na porta. 3 batidas firmes, formais. Mariana secou o rosto e abriu a porta. Um homem de terno impecável, gravata de seda e maleta de couro a encarava. Ele não parecia cobrador, nem parecia polícia. Parecia importante. Senhorita Mariana Santos. Ele falava inglês com sotaque britânico perfeito. Sim. O coração dela acelerou. Era deportação? Processo? O que eu fiz? O homem estendeu um envelope grosso, lacrado com um selo dourado que brilhava à luz do corredor. Uma entrega para a senhora. Do escritório de Sua Excelência. Sua Excelência? Mariana pegou o envelope como se fosse armadilha. Quem? Mas o homem já estava indo embora, seus sapatos batendo no corredor de forma cadenciada. Mariana ficou na porta, o envelope pesado nas mãos, até que a porta do elevador se fechou. Dentro do apartamento, ela examinou o envelope. Papel caro, grosso. O selo era um brasão com caligrafia árabe entrelaçada em dourado. Com mãos trêmulas, ela o abriu. Um cartão caiu no chão. Era de papel marfim, com letras em alto relevo. Sheikh Abdullah Al-Rashid solicita a presença da senhora Mariana Santos amanhã, quinta-feira, às 10 Rio, Torre Al-Rashid, 8º andar. Um carro a buscará às 9h30. Mariana leu 3 vezes. 4. Sheikh Abdullah Al-Rashid. Ela correu para o laptop e digitou o nome com dedos desajeitados. A tela encheu-se de resultados. Forbes, Bloomberg, Arabian Business, Sheikh Abdullah Al-Rashid, 53 anos, patrimônio estimado em 4,2 bilhões de dólares. Proprietário da rede Al-Rashid, hospitais privados, cadeia de hotéis de luxo Al-Safir, participação majoritária em 23 empresas. A foto no site oficial o mostrava em uma conferência, sério, impecável na túnica tradicional. Era ele, o homem que ela salvara. Mariana fechou o laptop. Seu estômago revirava. Por que um bilionário queria vê-la? Para agradecer? Para processar? Para garantir que ela ficasse calada sobre o incidente? Aquela noite, ela não dormiu. Ficou sentada na cama, abraçando os joelhos, observando as horas passarem no relógio digital. 3-4 horas. A cada minuto, sua imaginação criava cenários piores. Seria deportada, seria presa por alguma lei que não conhecia. Seria... Às 9h30 em ponto, um Mercedes preto parou em frente ao prédio. O motorista, de luvas brancas, abriu a porta traseira para ela. Mariana entrou sentindo-se completamente deslocada em sua melhor roupa. Uma calça jeans sem manchas e uma blusa branca que passara 3 vezes para tirar todos os amassados. A torre Al-Rashid rasgava o céu, de Dubai como uma lâmina de vidro e aço. No lobby, tudo era mármore, ouro e silêncio reverente. Um assistente a esperava. Senhora Santos, por favor, siga-me. O elevador subiu tão suavemente que ela mal sentiu o movimento. Quando as portas se abriram no 8º andar, Mariana entrou em outro mundo. As janelas enormes mostravam Dubai inteira. Os arranha-céus, o deserto dourado ao longe, o mar turquesa. E lá, de pé junto à janela com as mãos cruzadas às costas, estava ele, o Sheikh Abdullah Al-Rashid. Se virou e Mariana viu algo que não esperava. Seus olhos estavam vermelhos, não de raiva, mas de algo mais profundo. Dor. Uma dor antiga que ainda sangrava. Senhorita Mariana. Sua voz era suave, mas carregada de emoção contida. Obrigado por vir. Ela não sabia o que fazer. Curvar-se, apertar a mão.
Ficou parada como estátua. Por favor, sente-se. Ele indicou uma poltrona de couro. Ela sentou na ponta, rígida. Silêncio. Ele a observava com intensidade desconcertante. Então, ele disse algo que mudaria tudo. Descobri que você foi demitida por me salvar. Isso é inaceitável. Mas antes de falarmos sobre isso, eu preciso lhe contar uma história. Uma história que explica por que você está aqui. Mariana apenas assentiu, incapaz de falar. O sheik respirou fundo e começou a contar o pior dia de sua vida. Há 6 meses. Começou o sheik Abdullah, sua voz grave ecoando no escritório silencioso. Minha filha Laila estava voltando de Abu Dhabi, depois de visitar sua avó. Ela tinha 19 anos, estudava medicina, queria ser pediatra. Ele caminhou até uma estante e pegou uma fotografia emoldurada em prata. Mostrou a Mariana, uma jovem de olhos brilhantes, sorriso radiante, usando hijab rosa. Eram 10 da noite. A estrada estava vazia. Um caminhão invadiu a pista. O motorista dormiu ao volante. Sua voz começou a tremer. O carro de Laila capotou 3 vezes. Ficou de rodas para o ar na beira da estrada. Mariana sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Ela ficou presa nas ferragens, consciente, com hemorragia interna. Ligou para mim, eu ouvi tudo. Ele pausou, os dedos apertando a moldura. Ela dizia que tinha medo, que estava com frio, que doía muito. E eu estava a 120 quilômetros de distância, completamente impotente. O silêncio pesava como chumbo. 17 carros passaram por aquela estrada nos 40 minutos que ela ficou lá. 17. Nós verificamos as câmeras de rodovia depois. Alguns diminuíram a velocidade. 3 pararam. Sua voz agora era apenas um sussurro amargo. Um deles filmou, postou nas redes sociais. Outro tirou fotos. O terceiro ficou 15 segundos e foi embora. Meu Deus! Mariana cobriu a boca. Ninguém ajudou. Sabe por quê? Ele finalmente olhou para ela. Medo. Medo de ser processado se fizessem algo errado. Medo de tocar em uma estranha. Medo de se envolver. Medo de serem culpados. A sociedade criou tanto medo que matou a humanidade. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele agora. Um homem de bilhões, chorando sem vergonha. Quando os paramédicos chegaram 42 minutos depois, ela ainda estava viva, consciente. Ela me disse, pai, ninguém parou. Por que ninguém parou? Ele soluçou. 3 minutos depois, no helicóptero a caminho do hospital, ela morreu. Os médicos disseram que se alguém tivesse estancado o sangramento, se alguém tivesse colocado pressão na ferida, ela teria sobrevivido. 3 minutos de humanidade teriam salvado minha filha. Mariana estava chorando também. Agora lágrimas silenciosas molhando sua blusa. Desde aquele dia eu rezo. Rezo para encontrar pessoas que ainda vejam seres humanos, não cálculos de risco. Pessoas que ajam quando outros hesitam. Pessoas como você, senhorita Mariana. Ele voltou a sentar atrás da mesa imensa, recompondo-se. Então, 3 dias atrás, eu tenho uma crise de hipoglicemia em um corredor VIP. Meus próprios seguranças, homens treinados, leais, bem pagos, ficaram paralisados. E então aparece uma jovem faxineira que reconhece os sintomas, que desobedece ordens, que gasta seu próprio dinheiro, que arrisca seu emprego, e me salva. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa. Eu investiguei você. Não se ofenda, é necessário. Descobri sobre seu pai, a dívida, sua mãe e a cirurgia que ela precisa. Descobri que você envia cada centavo para casa, que vive em um apartamento do tamanho de um closet, que mal come para poder ajudar sua família. Mariana sentiu vergonha e orgulho ao mesmo tempo. Descobri que você cuida da sua mãe desde os 16 anos, que abandonou a faculdade de enfermagem para trabalhar quando seu pai ficou doente, que veio para Dubai porque era a única forma de ganhar o suficiente. Ele a encarou. Você é exatamente o tipo de pessoa que minha filha era, e que este mundo precisa desesperadamente. Ele deslizou a pasta pela mesa. Senhorita Mariana, quero oferecer a você uma posição, diretora de atendimento humanizado da rede Al-Rashid de hospitais. Você vai criar e liderar um programa de treinamento para ensinar funcionários, médicos, enfermeiros e seguranças a agirem com humanidade em primeiro lugar. Mariana abriu a boca, mas nada saiu.
O salário é 45 mil dólares americanos por mês. Você terá um apartamento corporativo em Jumeirah, carro, equipe. Ela começou a tremer. Não podia ser real. Era sonho, alucinação. E mais uma coisa, ele deslizou outro documento. Este é um contrato com o Hospital São Gabriel em São Paulo. Cirurgia cardíaca completa. Para sua mãe, agendada para daqui a 3 semanas. Médicos brasileiros de excelência. Todas as despesas pagas, incluindo recuperação e medicamentos por 2 anos. Mariana não conseguia respirar. E a dívida de 180 mil reais? Ele tirou um terceiro papel. Quitada. Transferência será feita hoje. Foi demais. Mariana desmoronou. Soluços violentos sacudiram seu corpo. Ela chorou como não chorava desde o funeral do pai. Chorou 3 anos de dor, solidão, medo e desespero. Chorou de alívio, choque, gratidão, confusão. O sheik esperou pacientemente. Quando ela finalmente conseguiu se recompor minimamente, ele entregou-lhe um lenço de seda. Por quê? Foi tudo que ela conseguiu perguntar. Por que tudo isso? Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas genuíno. Porque você provou que ainda existe bondade que não calcula consequências. Porque você agiu quando tinha tudo a perder e nada a ganhar. Porque em 5 minutos de coragem, você me mostrou que ainda há esperança para este mundo. Ele se levantou e caminhou até a janela novamente. E por que vou criar a Fundação Laila? Um instituto global, dedicado a treinar pessoas ao redor do mundo, a fazerem o que você fez, a agirem com coragem quando a humanidade está em jogo. E eu quero você como diretora executiva dessa fundação. Mariana ficou em silêncio, processando. Não era possível. Era bom demais. Deveria haver algum erro. Eu não tenho formação. Não terminei a faculdade. Não sei nada sobre administrar. Sua voz falhou. Você tem algo que nenhum diploma ensina. Você tem um coração que age antes de pensar nas consequências pessoais. Tudo o resto nós ensinamos. Ele voltou e estendeu a mão. Então, senhorita Mariana Santos, você aceita mudar o mundo comigo? Mariana olhou para aquela mão estendida. Uma mão que representava uma segunda chance, uma redenção, uma vida completamente nova. Ela pensou na mãe, na cirurgia, na dívida zerada, em poder finalmente respirar sem o peso esmagador da culpa e do medo, e pensou em Laila, uma garota de 19 anos que morreu porque ninguém parou para ajudar. Mariana estendeu sua mão, pequena, calejada de anos de trabalho duro, e apertou a dele. Eu aceito. E naquele momento, sem saber, ela iniciou uma jornada que tocaria milhões de vidas ao redor do mundo. Mas primeiro, teria que aprender que nem todos comemorariam sua ascensão meteórica. A notícia espalhou-se pela rede Al-Rashid como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas todos sabiam. Uma ex-faxineira brasileira sem formação universitária havia sido nomeada diretora de atendimento humanizado com um salário que fazia alguns médicos veteranos ganharem apenas 1/4 daquilo. Mariana sentiu os olhares no primeiro dia. Entrou no Hospital Al-Rashid Central, o maior da rede, com 20 andares e 3.000 funcionários, vestindo o terno novo que ainda cheirava a loja, carregando uma pasta de couro que parecia deslocada em suas mãos. O crachá dourado, pendurado em seu pescoço, anunciava sua nova posição. Diretora, ela, uma enfermeira sussurrou em árabe para outra, sem perceber que Mariana estava atrás delas no elevador. Ouvi dizer que era faxineira semana passada. Deve ter feito mais que salvar a vida dele, se entende. A outra riu baixinho. Mariana fingiu não entender, mas cada palavra era uma facada. Ela sabia que viriam comentários assim, mas saber não tornava mais fácil. Seu escritório ficava no 15º andar. Quando entrou, encontrou uma mulher de meia-idade sentada atrás da mesa, organizando papéis com movimentos deliberadamente lentos. Posso ajudá-la? A mulher nem olhou para cima. Seu inglês tinha sotaque britânico afiado. Eu sou Mariana Santos, a nova diretora de... Sim, eu sei quem você é. Finalmente ela olhou, seus olhos azuis frios como gelo. Sou doutora Patrícia Hensworth, diretora de recursos humanos. Estive nesta empresa por 17 anos. Respondia diretamente ao Sheik Abdullah, até ontem. Ela se levantou alisando o blazer impecável.
Este era meu escritório. Aparentemente agora é seu. Minhas coisas foram movidas para um escritório menor no 12º andar. Cada palavra pingava veneno contido. Parabéns pela sua promoção. Mariana engoliu seco. Doutora Hensworth, eu não sabia que... Claro que não sabia. Por que saberia? Patrícia pegou uma caixa da mesa. Você mal estava aqui há uma semana. Mas não se preocupe. Tenho certeza que você se sairá admirável em sua nova função. Ela passou por Mariana, deixando um rastro de perfume caro e ressentimento palpável. Mariana ficou sozinha no escritório silencioso. As janelas mostravam a cidade fervilhante lá embaixo. Ela se sentou na cadeira de couro. Grande demais, cara demais, e sentiu o peso da realidade. Ela não fazia ideia do que estava fazendo. A reunião da tarde foi pior. Mariana teve que apresentar sua visão para o programa de atendimento humanizado para um conselho de 12 executivos, todos homens, todos com pelo, menos 20 anos a mais que ela, todos claramente céticos. Então, senhora Santos, disse o Dr. Rashid, um administrador de cabelos grisalhos com tom condescendente, você propõe que gastemos 3 milhões de dólares anualmente para ensinar empatia. É isso? Não empatia sozinha. Mariana tentou manter a voz firme, embora suas mãos suassem sob a mesa. É um programa estruturado que vai treinar nossa equipe para reconhecer situações de emergência, agir rapidamente e, com todo respeito, interrompeu outro executivo, já temos treinamento de emergência para médicos, enfermeiros, médicos, todos certificados. O que exatamente você acrescenta? O fator humano, a coragem de agir quando... Coragem? Dr. Rashid riu. Senhora Santos, isto é um hospital, não um filme de Hollywood. Precisamos de procedimentos, protocolos, responsabilidade legal, não de coragem. Mariana sentiu o sangue ferver. Com todo respeito, doutor, foi a falta dessa coragem que quase matou o Sheikh Abdullah. Seus próprios seguranças, com todo o treinamento técnico, ficaram paralisados enquanto... Cuidado. A voz dele se tornou gelo. Você está aqui há um dia e já critica nossa equipe de segurança. Funcionários que dedicaram anos a esta instituição. O silêncio na sala era cortante. Mariana respirou fundo. Não estou criticando. Estou propondo uma solução para uma falha sistemática, e o Sheikh Abdullah concordou comigo. Ah, sim, o Sheikh. Dr. Rashid se recostou. Claro, ele concorda com você. Enquanto. A ameaça velada pairou no ar. Depois da reunião, Mariana trancou-se no banheiro feminino e deixou as lágrimas caírem. Ela se olhou no espelho, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada, o terno caro que parecia uma fantasia. O que você está fazendo? Sussurrou para seu reflexo. Você não pertence aqui. Seu celular tocou. Era um número do Brasil. Filha, a voz da mãe estava radiante. Os médicos ligaram. A cirurgia está agendada. Eles disseram que é o melhor cardiologista do país. Maria, como você conseguiu? A voz cheia de esperança da mãe fez as lágrimas pararem. Mariana limpou o rosto. Consegui uma promoção, mãe. Uma grande. Minha filha, eu sabia. Sempre soube que você era especial. Quando desligou, Mariana olhou para seu reflexo novamente. Desta vez viu algo diferente. Não uma impostora. Uma mulher que tinha uma razão para lutar. Ela lavou o rosto, retocou a maquiagem e saiu do banheiro de cabeça erguida. No corredor, esbarrou em uma jovem enfermeira que derrubou uma pilha de prontuários. Desculpe. A garota se ajoelhou rapidamente para juntar os papéis, claramente aterrorizada. Mariana se ajoelhou para ajudá-la. Tudo bem, foi culpa minha também. A enfermeira olhou para ela surpresa. Você é a nova diretora? Sou Mariana. Ela estendeu a mão. Fátima. A garota apertou timidamente. Eu ouvi as pessoas falando. Dizem que você era faxineira. Era mesmo, até semana passada. Fátima hesitou, depois sussurrou. Elas dizem isso como se fosse algo ruim, mas eu acho incrível. Eu limpo casas aos finais de semana para pagar meus estudos. As pessoas me tratam como se eu fosse invisível. Mariana sorriu, o primeiro sorriso genuíno do dia. Eu sei exatamente como é. Então é verdade? Você realmente salvou o Sheikh? Eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Ajudei alguém que precisava.
Fátima olhou para ela com admiração. Eu quero aprender isso. Não apenas os procedimentos médicos, mas a coragem de agir. E ali, naquele corredor, com uma jovem enfermeira olhando para ela com esperança, Mariana entendeu algo fundamental. Ela não precisava impressionar os executivos céticos. Ela precisava alcançar as pessoas como Fátima, as que entendiam, as que queriam fazer diferença. Então vamos fazer isso juntas, Mariana disse. Você seria minha primeira voluntária? Fátima sorriu com o rosto inteiro. Sim. Quando Mariana voltou para seu escritório, encontrou uma pasta sobre a mesa. Dentro, um relatório de 50 páginas detalhando falhas operacionais e riscos legais do programa proposto. Assinado pela doutora Patricia Hainsworth. Mariana suspirou. A batalha estava apenas começando, mas desta vez ela não estava sozinha. 2 semanas depois, Mariana estava em uma sala de conferência com 8 voluntários, enfermeiros, técnicos, um segurança e até um motorista de ambulância. Todos tinham uma coisa em comum: histórias de momentos em que sentiram que poderiam ter feito mais, agido mais rápido, salvado uma vida se não tivessem hesitado. Meu nome é Ahmed. O segurança, um homem imenso com cicatriz no rosto, falou com voz surpreendentemente suave. Há 3 anos vi um acidente de moto. O motociclista estava sangrando muito. Eu fiquei parado, com medo de mover ele e piorar. Quando a ambulância chegou 15 minutos depois, ele parou, a dor clara em seus olhos. Os paramédicos disseram que se alguém tivesse pressionado a ferida, ele teria sobrevivido. O silêncio respeitoso preencheu a sala. É por isso que estou aqui, Ahmed continuou. Para nunca mais ser aquele cara que fica parado. História após história foi compartilhada. Mariana percebeu que todos carregavam culpa, o peso de momentos em que o medo venceu a humanidade. Então vamos transformar isso. Mariana se levantou. Vamos criar um protocolo onde a humanidade vem primeiro, mas com conhecimento técnico para agir com segurança. Não quero heróis imprudentes. Quero pessoas treinadas, corajosas e humanas. Nos meses seguintes, o programa tomou forma. Mariana trabalhou 18 horas por dia, contratou especialistas, médicos de emergência, psicólogos, especialistas em trauma, criou simulações realistas, desenvolveu manuais em 6 idiomas, mas a resistência persistia. O conselho está questionando os custos, avisou o assistente do Sheikh Abdullah durante uma reunião. 3 meses, $500 mil gasto, e ainda não há resultados mensuráveis. Resultados mensuráveis? Mariana sentiu a frustração crescer. Como você mensura vidas que podem ser salvas? Eles querem métricas, dados, prova de que funciona. Naquela noite, Mariana estava no escritório vazio quando o Sheikh Abdullah apareceu, algo raro. Ele geralmente se comunicava por memorandos e assistentes. Ouvi que estão pressionando você. Ele se sentou parecendo cansado. Senhor, eu sei que é caro, e eu sei que ainda não temos dados concretos, mas... Ele levantou a mão. Mariana, você não precisa se defender para mim. Eu acredito em você. Mas... Ele pausou, escolhendo palavras. Eu sou um homem de negócios, e um negócio, mesmo com coração, precisa de resultados. Não por mim, mas pelos acionistas, pelos investidores, pelos céticos que precisam ser convencidos. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que você tem 3 meses. Mostre um caso, um exemplo concreto de que o treinamento funciona, algo que eu possa apresentar ao conselho. Senão, ele não precisou terminar. Mariana sentiu o peso da pressão. E se não acontecer nada em 3 meses? Não posso criar uma emergência. Então ore para que aconteça naturalmente, porque Patrícia e metade do conselho estão esperando você falhar para dizer, eu avisei. Depois que ele saiu, Mariana ficou olhando para a cidade pelas janelas. Estava apostando tudo em algo que não podia controlar. O acaso de uma emergência acontecer na hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo. A resposta veio de forma inesperada. Era uma sexta-feira chuvosa, rara em Dubai. Mariana estava na cafeteria do hospital quando ouviu gritos. Ela correu para o saguão e viu o caos. Um homem idoso havia desmaiado perto da recepção. Pessoas aglomeradas ao redor, mas ninguém se movendo. E então ela viu. Fátima,
A jovem enfermeira estava ajoelhada ao lado do homem, verificando pulso e respiração com movimentos precisos. Ahmed, o segurança, já havia limpo o espaço e pedido um desfibrilador. Outro trainee aplicava oxigênio. Eles trabalhavam em sincronia perfeita. Protocolo médico misturado com urgência humana, sem hesitação, sem medo. Quando os paramédicos chegaram 3 minutos depois, o homem estava consciente e estável. Mariana ficou observando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquele era o resultado. Ela pegou o celular e ligou para o sheik. Senhor, precisa ver isso, temos nossa prova. O vídeo de segurança foi apresentado ao conselho uma semana depois. Mariana reproduziu quadro por quadro, mostrando a resposta rápida, os procedimentos corretos, a ausência de hesitação. Comparou com outro incidente similar de 6 meses atrás, onde funcionários não treinados demoraram 8 minutos para agir. A diferença, Mariana concluiu, treinamento, confiança, humanidade com conhecimento. Dr. Rashid, surpreendentemente, foi o primeiro a falar. É impressionante, devo admitir. Patricia Hainsworth permaneceu em silêncio, mas seu rosto dizia tudo. Temos algo aqui, disse outro executivo. Algo replicável. E foi assim que o programa, que quase foi cancelado, recebeu aprovação total. Não apenas aprovação, expansão, de um hospital para toda a rede. Mas Mariana sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir, porque expandir significava expor suas vulnerabilidades para o mundo inteiro, e nem todos queriam que ela tivesse sucesso. 6 meses após o início do programa, a rede Al-Rashid anunciou publicamente o protocolo Laila de atendimento humanizado. A imprensa estava presente. Câmeras, repórteres de 3 continentes. Mariana estava no palco ao lado do Sheik Abdullah, usando um vestido formal que a fazia sentir como se estivesse em uma fantasia. Ele falou sobre sua filha, sobre a missão, sobre mudança, e então passou o microfone para ela. Meu nome é Mariana Santos. Sua voz ecoou no salão lotado. Há 7 meses eu era faxineira em um shopping de luxo. Hoje estou aqui porque acredito que toda vida merece ser salva, independente de quem a salva. A história dela, contada com honestidade brutal, comoveu a audiência. Quando terminou, havia aplausos. Mas também havia olhares calculistas. Jornalistas já formulavam manchetes. A Cinderela de Dubai. De faxineira a diretora. História real ou marketing? Sheik cria programa milionário após ser salvo por brasileira. A mídia social explodiu. Metade celebrava a história inspiradora. A outra metade questionava tudo, suas qualificações, suas intenções, até sua aparência. Ela só está aí porque é bonita, comentou alguém no Twitter. Claramente algo mais aconteceu, insinuou outro. Mas há uma história fabricada para relações públicas. Mariana tentou ignorar, mas as palavras doíam. Cada comentário maldoso era uma ferida. E então veio o golpe real. Uma matéria investigativa em um jornal britânico. Programa revolucionário enfrenta críticas de especialistas. A reportagem citava médicos anônimos da própria rede Al-Rashid questionando a eficácia do programa. Não há dados científicos suficientes. É emocional, não científico. Qualquer um pode ter tido sorte uma vez. Mariana reconheceu as declarações. Eram coisas que Patricia Hainsworth havia dito em reuniões fechadas. Ela está vazando informações, disse Fátima, quando Mariana compartilhou sua suspeita, tentando sabotar o programa. Não podemos provar. Então precisamos de resultados inquestionáveis. A oportunidade veio mais rápido do que esperavam. O filho de um embaixador alemão foi levado ao hospital Al-Rashid Central com sintomas de ataque cardíaco. Era noite de sábado. A equipe treinada de Mariana estava de plantão. Quando os médicos hesitaram sobre um procedimento arriscado, mas necessário, Ahmed, o segurança que carregava culpa por não ter agido anos atrás, reconheceu os sinais de uma condição rara que matava em minutos. Ele quebrou o protocolo e insistiu para que os médicos agissem imediatamente. Salvou a vida do garoto. A história ganhou manchetes internacionais. O embaixador alemão pessoalmente agradeceu e elogiou o programa. Jornais que antes criticavam,
agora exaltavam. Protocolo Laila. Salva a vida de filho de diplomata. Segurança treinado reconhece o que médicos não viram. Foi o ponto de virada. Hospitais de outros países começaram a pedir informações. A Organização Mundial da Saúde expressou interesse. Universidades queriam estudar o modelo. Em uma reunião extraordinária, o Conselho votou unanimemente pela criação da Fundação Leila, um instituto global independente. Mariana seria a diretora executiva, mas Patricia Hansworth, em sua última cartada, fez uma acusação em Tucson. Reunião aberta. Como podemos confiar a direção de uma fundação global a alguém que nem sequer terminou a faculdade, sem formação em gestão, medicina ou administração? O silêncio foi constrangedor. Mariana sentiu o sangue gelar. Era verdade. Ela era uma fraude credenciada apenas por um momento de coragem. Foi o Sheikh Abdullah quem respondeu, com voz cortante. Doutora Hansworth, a senhora tem 2 doutorados, certificados de 3 continentes e 17 anos de experiência. E mesmo assim, quando propus este programa há 1 ano, a senhora disse que era idealista e impraticável. Mariana, sem diploma, não apenas provou que funciona. Ela criou algo que está mudando vidas globalmente. Então me diga, o que vale mais? Papel ou resultados? Patrícia saiu da sala. Demitiu-se 1 semana depois, mas sua semente de dúvida havia sido plantada. Mariana começou a questionar-se. Será que ela realmente merecia estar ali? Ou era apenas uma pessoa comum que teve sorte uma vez? A resposta viria do lugar mais inesperado. A carta chegou em um envelope simples, sem remetente. Mariana a abriu em seu apartamento luxuoso em Jumeirah, tão diferente do cubículo onde morava 1 ano antes. Senhorita Santos, você não me conhece. Meu nome é David Chen. Sou médico em Singapura. Há 15 anos presenciei um acidente de trânsito. Uma jovem estava presa no carro em chamas. Eu fiquei parado, paralisado, pensando em processos, em fazer algo errado, em piorar. Outros me imitaram. Aquela garota morreu. Ela tinha 16 anos. Carrego isso todo dia. Quando li sobre seu programa, chorei pela primeira vez em 1 década. Você está fazendo o que ninguém mais está, ensinando pessoas a serem humanas primeiro. Obrigado por me mostrar que ainda há esperança de redenção. Mariana leu a carta 3 vezes, depois mais 10. Então caminhou até a varanda e olhou para a cidade iluminada. Ela pensou em todas as pessoas como David Chen, carregando culpa, arrependimento, o peso de momentos em que não agiram. E pensou, em todas as Lailas, vidas perdidas porque a hesitação venceu a humanidade. No dia seguinte, ela convocou sua equipe. Vamos abrir o programa gratuitamente. Todo o conteúdo, todos os treinamentos, todos os recursos, qualquer hospital, escola, empresa, comunidade, qualquer pessoa no mundo pode acessar e implementar. Seu gerente financeiro protestou. Mas investimos milhões. Podíamos licenciar isso, gerar receita? Não. Mariana foi firme. Não se coloca preço em salvar vidas. A Fundação Laila não será um negócio. Será um movimento. O Sheikh Abdullah, quando informado, não disse nada por longos segundos. Então sorriu. Minha filha diria o mesmo. Faça. O lançamento global aconteceu em março. O website da Fundação Laila disponibilizou materiais em 43 idiomas, vídeos de treinamento, simulações, protocolos, histórias reais. Em 1 semana, 500 mil de downloads. Em 1 mês, 2 milhões. Escolas em Quênia implementaram o programa. Bombeiros no Brasil. Policiais na Índia. Professores no México. O movimento se espalhou como ondas, tocando, transformando, salvando. As histórias começaram a chegar. Uma professora em Manila reconheceu sinais de stroke em um aluno e agiu em minutos, salvando-o de danos cerebrais permanentes. Um taxista em Londres aplicou primeiros socorros em um passageiro, tendo ataque epilético. Uma avó no interior do Brasil salvou o neto de engasgamento usando técnicas do programa. Cada história chegava à mesa de Mariana. Cada uma a lembrava de por que tudo começou. Mas então veio o teste que mudaria tudo. Era outubro. Mariana foi convidada para falar em uma conferência de saúde global em Genebra. 4.000 pessoas, ministros da saúde, diretores de hospitais, acadêmicos,
a elite médica mundial. Ela estava nos bastidores tremendo. O vestido formal parecia sufocar. Sua mãe, agora completamente recuperada, segurou suas mãos. Filha, você já provou tudo o que precisava provar. Agora só precisa contar sua verdade. E se eu travar? E se esquecer tudo? E se... Então você respira e lembra por que está aqui. O apresentador anunciou: Senhoras e senhores, a fundadora e diretora executiva da Fundação Layla, senhorita Mariana Santos. Mariana caminhou para o palco. As luzes eram cegas. 4.000 rostos a observavam. Ela chegou ao microfone e, por 3 segundos terríveis, ficou em branco. Então viu, na primeira fileira, sua mãe sorrindo com lágrimas nos olhos, e ao lado dela, uma foto ampliada de Layla Al-Rashid. Mariana respirou fundo e começou. Meu nome é Mariana Santos. Há 18 meses, eu limpava chão em um shopping de luxo. Hoje estou aqui porque aprendi algo fundamental. Não são diplomas ou posições que salvam vidas. É coragem, é humanidade, é a decisão de agir quando outros hesitam. Ela contou tudo. O pai, a dívida, Dubai, o sheik desmaiando, a demissão, o encontro que mudou tudo, a história de Layla que partiu seu coração, o programa nascido de tragédia e esperança. 17 carros passaram por aquela estrada. Sua voz ecoou, carregada de emoção. 17 chances de salvar uma vida, e nenhuma foi tomada. Não porque as pessoas eram más, mas porque tinham medo. Medo de fazer algo errado, medo de consequências, medo de se envolver. E esse medo matou uma garota de 19 anos que queria ser pediatra. Lágrimas escorriam livremente agora. Ela não as limpou. A Fundação Layla existe para matar esse medo, para ensinar que salvar uma vida sempre vale o risco. Sempre. E que cada um de nós tem poder de ser a diferença entre vida e morte. Quando ela mostrou os dados, 50.000 pessoas treinadas pessoalmente, 3 milhões que acessaram o material online, 247 vidas documentadamente salvas em 9 meses, o auditório ficou em silêncio absoluto. 247 pessoas que estariam mortas, agora estão vivas, porque alguém teve coragem de agir. 247 famílias que não tiveram que enterrar um ente querido. E sabem o que todas essas histórias têm em comum? Ela pausou, olhando para a multidão. A pessoa que salvou não era médico, não era paramédico, era um professor, um motorista de ônibus, uma dona de casa, um adolescente, pessoas comuns que se tornaram extraordinárias porque escolheram agir. Os aplausos começaram devagar, depois cresceram. Em 30 segundos, 4.000 pessoas estavam de pé, ovacionando. Ministros choravam, médicos veteranos limpavam os olhos, mas Mariana não estava olhando para eles. Estava olhando para sua mãe, que acenava com orgulho radiante. Depois da conferência, Mariana foi cercada. Propostas de parcerias, convites, ofertas, todos queriam fazer parte do movimento, mas uma pessoa ficou esperando até o fim. Uma mulher de cabelos brancos, usando tailleur azul, olhos vermelhos. Senhorita Santos, posso falar com você um momento? Era uma ministra da saúde de algum país europeu. Mariana não se lembrava qual. Claro, senhora. A mulher respirou fundo. Há 30 anos, quando eu era médica, residente, cometi um erro. Um paciente apresentou sintomas atípicos. Eu hesitei, esperei pela supervisora, segui o protocolo ao invés da minha intuição. Quando finalmente agimos, era tarde. Ele morreu. E eu carreguei essa culpa por 3 décadas, me perguntando se tivesse agido com mais coragem. Sua voz falhou. Mariana segurou sua mão. Seu programa me deu algo que nenhuma terapia deu. Esperança de que posso ainda fazer diferença, de que posso ensinar outros a não cometerem meu erro. Naquele momento, Mariana entendeu. O programa não era apenas sobre salvar vidas futuras. Era sobre redimir vidas passadas. Era sobre transformar culpa em propósito. Então, vamos fazer isso juntas, Mariana disse. Vamos garantir que nenhuma outra pessoa carregue esse peso. Quando Mariana voltou para Dubai naquela noite, o Sheik Abdullah a esperava no aeroporto pessoalmente, algo extremamente raro. Você fez minha filha orgulhosa hoje, ele disse, abraçando-a como um pai.
Você está mudando o mundo, Mariana. E estamos apenas começando. Mas ele não sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Um desafio que testaria tudo o que Mariana construiu e que a forçaria a escolher entre sua missão e suas próprias convicções. O primeiro aniversário da Fundação Laila foi celebrado em grande estilo. A organização agora tinha escritórios em 12 países, mais de 500 funcionários, parcerias com governos, universidades e ONGs. O movimento havia se tornado global. Mariana estava em todo lugar, palestrando, treinando, inspirando. Sua história apareceu na CNN, BBC, Al Jazeera. A revista Time a incluiu na lista de 100 pessoas mais influentes do ano. Ofertas de livros chegavam semanalmente, mas o sucesso trouxe complicações. Precisamos escolher projetos estratégicos, disse Richard Campbell, o novo COO contratado para gerenciar operações. Ex-executivo da McKinsey, MBA em Harvard, ele trouxe eficiência corporativa e mentalidade corporativa. Não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas as pessoas precisam em todos os lugares, Mariana argumentou durante uma reunião tensa. Recursos são finitos. Precisamos priorizar mercados com maior impacto e visibilidade. Mercados? São pessoas, Richard. Vidas. Mariana, você precisa pensar como CEO agora, não como ativista. A palavra ativista foi cuspida como insulto. As tensões cresceram. Richard queria focar em países desenvolvidos. Melhor mídia, mais recursos, mais retorno sobre investimento em termos de exposição. Mariana queria expandir para regiões carentes. África rural, Ásia interior, América Latina pobre. Onde está o romantismo nisso? Richard disse em uma reunião particularmente aquecida. Você está gerenciando uma organização global, não salvando gatinhos. Mariana bateu a pasta na mesa. Eu construí isso sobre um princípio. Toda vida importa igualmente. Não vou escolher quem merece ser salvo baseado em retorno midiático. Então, você está escolhendo idealismo sobre sustentabilidade. O Sheikh Abdullah teve que intervir, mediando um compromisso. Expansão equilibrada com foco tanto em impacto quanto em sustentabilidade. Mas o conflito deixou cicatrizes. Pior ainda foi o que aconteceu com Fátima. A jovem enfermeira, que foi a primeira voluntária do programa, agora liderava o departamento de treinamento. Ela era brilhante, dedicada, amada pela equipe, mas não tinha diploma de gestão. Richard a demitiu. Foi uma decisão operacional. Ele explicou friamente quando Mariana confrontou-o. Precisamos de profissionais credenciados em posições de liderança. É padrão corporativo. Fátima sabe mais sobre este programa do que qualquer profissional credenciado. Ela viveu isso. Ela é uma excelente operadora, mas não uma líder estratégica. Você está repetindo exatamente o que disseram sobre mim, e você provou ser exceção. Nem todos são. A crueldade da lógica doeu mais que qualquer insulto. Mariana recontratou Fátima imediatamente em outra posição, mas o dano estava feito. A confiança entre ela e Richard estava quebrada. Em meio ao caos organizacional, Mariana recebeu uma ligação da mãe. Filha, precisamos conversar. O tom era sério. Mariana sentiu o estômago revirar. O que foi, mãe? É o coração, os médicos. Não é sobre mim. É sobre você. Pausa longa. Quando foi a última vez que você dormiu uma noite inteira? Quando comeu uma refeição completa? Quando não estava em um avião ou em uma reunião? Mãe, eu estou bem. Você não está. Posso ouvir filha, você está se perdendo na missão. Mariana negou, mas sabia que era verdade. Ela não via os antigos colegas do shopping há meses. Não tirava um dia de folga há quanto tempo? 6 meses. Mais. Sua vida era a fundação. Nada mais existia. Você salvou muitas vidas, sua mãe continuou, mas não pode salvar o mundo inteiro sozinha. E se destruir a si mesma no processo, quem vai continuar o trabalho? Naquela noite, sozinha no escritório vazio depois da meia-noite, Mariana olhou para as paredes cobertas de fotos. Pessoas que foram salvas pelo programa. Sorrisos, famílias reunidas, vidas transformadas. 247 no primeiro ano. 493 até agora. Cada número era uma pessoa real, um milagre real.
Mas quanto de si mesma ela havia sacrificado? Ela mal se reconhecia no espelho. Estava mais magra, olheiras profundas, cabelo perdendo o brilho. Seu telefone tocou. Era o Sheikh Abdullah. Mariana, acabei de saber da situação com Richard e com Fátima. Precisamos conversar. Ela esperava repreensão, mas ele disse: você está tentando fazer muito, muito rápido. Precisa desacelerar ou vai se queimar. Mas, senhor, cada dia que esperamos, vidas que poderiam ser salvas. E se você colapsar, quem lidera então? Já pensou nisso? Silêncio. Tire uma semana de folga. É ordem. Senhor, eu não posso. Não é pedido. Seu voo para o Brasil sai amanhã. Sua mãe precisa de você. E você precisa dela. Mariana aterrissou em São Paulo em uma tarde cinzenta de maio. Fazia 14 meses desde que havia pisado em solo brasileiro. O aeroporto parecia estranho, familiar e estrangeiro ao mesmo tempo. Sua mãe a esperava, sorridente, saudável. A cirurgia tinha sido um sucesso completo. Ela estava irreconhecível da mulher frágil que Mariana deixou para trás. Minha filha, ela abraçou forte. Você está tão magra. E essas olheiras? Vamos para casa. Vou fazer sua comida favorita. A casa na periferia de São Paulo estava exatamente como Mariana. Lembrava. Pequena, modesta, mas cheia de amor. As paredes ainda tinham fotos dela de criança. A cozinha ainda cheirava a café fresco e pão caseiro. Pela primeira vez em meses, Mariana dormiu 12 horas seguidas. Quando acordou, encontrou sua mãe na cozinha, preparando feijoada. O cheiro transportou Mariana para a infância. Domingos em família, antes das dívidas, antes da doença, antes de tudo desmoronar. Sente-se, sua mãe ordenou. Vamos conversar de verdade agora. Enquanto comiam, Mariana contou tudo. Os sucessos, os conflitos, as pressões, a sensação constante de não ser suficiente, de precisar fazer mais, salvar mais, alcançar mais. Você está correndo da culpa, sua mãe disse simplesmente. Que culpa? A culpa de sobrevivente. Você foi salva da pobreza, do desespero, da vida impossível. Então sente que precisa justificar isso salvando todos os outros. A verdade doeu. Mariana começou a chorar. Não lágrimas elegantes, mas soluços feios, anos de pressão finalmente vazando. Eu tenho tanto e tantos têm tão pouco. Como eu posso descansar? Como posso desfrutar de qualquer coisa quando sei que neste exato momento alguém está morrendo porque pessoas hesitaram? Filha, você não é Deus. Não pode salvar todos. Não é sua responsabilidade carregar o mundo inteiro. Mas eu tenho recursos agora. Influência. Você tem uma vida. Uma única vida. E se gastar ela inteira se sacrificando, vai morrer tendo salvado muitos, mas tendo vivido nada. Nos dias seguintes, Mariana reconectou com o Brasil. Visitou a antiga escola onde estudou, o hospital onde o pai passou os últimos dias, os lugares onde trabalhou antes de ir para Dubai. Em uma vila na periferia, ela encontrou um projeto comunitário, usando o protocolo Laila. Voluntários, donas de casa, comerciantes, estudantes, treinando uns aos outros. Você, uma mulher de 40 e poucos anos a reconheceu. A moça da história, você mudou nossa comunidade, já salvamos 3 vidas aqui. Mariana ficou para assistir o treinamento. Era amador e imperfeito. Nada como as simulações high-tech de Dubai, mas era genuíno, era humano, era exatamente o que deveria ser. Uma menina de uns 10 anos se aproximou timidamente. Dona Mariana, é verdade que você era faxineira? Era sim. E agora você é super famosa e importante? Mariana sorriu. Eu não sei se sou importante, mas aprendi que qualquer pessoa pode fazer diferença. Eu também posso? Você também pode. Na verdade, Mariana se ajoelhou, ficando na altura da menina. Você já está fazendo. Estar aqui, aprendendo, querendo ajudar, isso já é começar a mudar o mundo. A menina sorriu tão grande que Mariana sentiu o coração apertar. Aquela criança tinha esperança. Acreditava que podia fazer diferença. Não estava cínica, não estava cansada, não estava queimada. Quando tinha sido a última vez que Mariana sentiu assim? Naquela noite, sentada na varanda com sua mãe, tomando café
e olhando as estrelas raras que apareciam entre as luzes da cidade, Mariana percebeu algo. Eu estava medindo o sucesso errado, ela disse, contando números, pessoas salvas, países alcançados, conferências palestreadas. Mas essa menina hoje, ela me lembrou que o que importa não é quantas vidas eu pessoalmente salvo, é quantas pessoas eu inspiro a salvar vidas. Agora você está entendendo. Sua mãe sorriu. Você não precisa ser a heroína toda vez. Precisa ser a professora que cria outros heróis. Foi uma revelação simples, mas profunda. Mariana não precisava estar em todo lugar. Precisava criar sistemas, inspirar pessoas, plantar sementes. Antes de voltar para Dubai, ela visitou o cemitério onde o pai estava enterrado. Não ia lá desde o funeral. Havia 4 anos. Pai, ela falou para a lápide simples, a dívida está paga. Mãe está curada. E eu estou tentando fazer você orgulhoso. Espero que esteja vendo de onde estiver. O vento soprou, balançando as árvores. Não houve resposta mística, nenhum sinal. Mas Mariana sentiu paz pela primeira vez. Em anos. Quando embarcou de volta para Dubai, ela estava diferente. Mais leve, mais focada. Pronta para liderar de forma diferente. Richard Campbell a esperava no escritório com uma pilha de decisões urgentes. Antes de começarmos, Mariana disse, preciso de mudanças estruturais. Vamos criar um conselho consultivo com pessoas que viveram o programa, não apenas executivos. Vamos priorizar impacto sobre exposição e vamos fazer isso de forma sustentável, não sacrificando pessoas no processo. Richard a estudou. Algo no olhar dela era diferente, mais firme. Você está assumindo o controle. Estou assumindo liderança. É diferente. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele assentiu com respeito. Então, vamos fazer direito. A Fundação Laila estava prestes a entrar em sua fase mais importante. Mas primeiro, Mariana precisava enfrentar seu maior medo. O e-mail chegou em uma manhã comum de setembro. O remetente fez o coração de Mariana parar. Organização Mundial da Saúde. Prezada. Senhora Santos, gostaríamos de propor uma parceria oficial entre a OMS e a Fundação Laila para implementar o protocolo em 156 países, membros como parte da Iniciativa Global de Resposta a Emergências Comunitárias. Isso envolveria treinamento de aproximadamente 2 milhões de profissionais de saúde e voluntários nos próximos 3 anos. Mariana leu 3 vezes. 2 milhões de pessoas. 156 países. Era impossível. Era absurdo. Era exatamente o que a fundação deveria fazer. Ela chamou reunião de emergência. A equipe de liderança se reuniu. Richard, Fátima, agora promovida novamente a diretora de treinamento global, Ahmed, chefe de implementação, e outros 12 executivos. É ambicioso demais, Richard disse imediatamente. Nossa capacidade atual mal cobre 30 países adequadamente. Escalar para 156? Mas é a OMS, Fátima argumentou. É reconhecimento e recurso que nem sonhávamos. E uma receita para falha pública espetacular se não entregarmos. Ahmed, o ex-segurança que agora gerenciava equipes globais, foi direto. A pergunta não é se podemos, é se devemos. Este programa foi construído em qualidade, em conexão humana real. Se escalarmos rápido demais, vira apenas outro treinamento corporativo sem alma. Mariana ouviu todos os argumentos, então falou, eu preciso de 24 horas para pensar, e preciso consultar alguém. Aquela tarde, ela foi ao escritório do Sheikh Abdullah. Ele estava mais velho agora, o peso de gerenciar impérios e lidar com a perda da filha visível em cada ruga. Mas seus olhos ainda brilhavam com aquela mistura de tristeza e determinação. Senhor, preciso de conselho. Ela explicou a proposta da OMS. Ele ouviu em silêncio, dedos entrelaçados. Você está com medo, ele disse finalmente. Estou apavorada. E se fracassarmos? E se nos expandirmos rápido demais e o programa se torna superficial? Apenas checkbox em formulário de RH? E se perdemos a essência? Você quer saber o que Laila faria? As lágrimas vieram instantaneamente. Mariana assentiu. O sheik se levantou e caminhou até a fotografia de sua filha na parede. A mesma que Mariana vira na primeira vez naquele escritório. Minha filha era ousada, imprudente às vezes.
Quando decidiu estudar medicina, todos disseram que era muito difícil. Quando quis trabalhar em áreas pobres em vez de clínicas luxuosas, acharam loucura. Ele tocou a foto com ternura. Ela diria: se podemos salvar 2 milhões de vidas, qual é a desculpa para não tentar? Mas e se eu não for capaz? E se eu decepcionar todos que confiam? Mariana. Ele se virou pegando as mãos dela. Você já fez o impossível 3 vezes. Sobreviveu ao impossível em Dubai. Salvou minha vida quando todos hesitaram. Construiu uma fundação global partindo do zero. O que é mais um impossível? Ela riu através das lágrimas. Colocado assim, você não vai fazer sozinha. Tem uma equipe, tem recursos, tem algo mais importante, tem uma história que inspira milhões. Use isso. Naquela noite, Mariana não dormiu. Ficou no escritório fazendo simulações, calculando, planejando. Ao amanhecer, tinha um plano. Na reunião da manhã seguinte, ela apresentou: vamos aceitar, mas com condições. Ela projetou um documento detalhado. Primeiro, não vamos treinar 2 milhões de pessoas diretamente. Vamos treinar 50 mil formadores que treinarão outros. Multiplicação exponencial, mantendo qualidade através de certificação rigorosa. Richard se animou. Modelo sustentável, gosto. Segundo, cada país escolhe seus próprios formadores. Não impomos. Queremos pessoas que entendem contextos locais, que são respeitadas em suas comunidades. Culturalmente sensível, essencial. Ahmed assentiu. Terceiro, criamos plataforma digital adaptativa, conteúdo em 80 idiomas, mas com flexibilidade para adicionar exemplos locais, casos específicos, adaptações culturais. Fátima sorriu. Mantemos a essência, mas permitimos personalização. Quarto, estabelecemos métricas claras. Não contamos pessoas treinadas. Contamos vidas salvas documentadas. Qualidade sobre quantidade. Richard, o cético corporativo, estava impressionado. Você pensou em tudo. Não. Pensei no que importa. A OMS nos quer porque funcionamos. Se mudamos tanto que não funcionamos mais, qual o ponto? A proposta foi enviada à OMS com as condições. 3 semanas de silêncio angustiante seguiram. Mariana imaginava rejeição, crítica, talvez até ofensa por ter ousado colocar condições. Então veio a resposta: aceito. Suas condições demonstram exatamente a integridade que queremos nesta parceria. A notícia vazou para a mídia antes do anúncio oficial. Manchetes globais. Fundação Laila anuncia maior programa de treinamento humanitário da história. Ex-faxineira liderará treinamento de 2 milhões pela OMS. Protocolo criado em Dubai será implementado globalmente. Convites choveram. TED Talks, Oprah, entrevistas em todos os continentes. Mariana recusou quase todos. Tempo falando sobre o trabalho é tempo não fazendo. O trabalho. Mas aceitou um. Uma pequena escola em uma favela no Rio de Janeiro queria que ela falasse para 50 crianças sobre como pessoas comuns podem fazer diferença. Ela foi sozinha, sem equipe, sem câmeras. Sentou-se em um círculo com crianças de 7 a 14 anos e contou sua história sem filtros. Eu limpava chão. Muitas de vocês têm mães, pais, tios que fazem isso. É trabalho honesto, mas cansativo. As pessoas não olham para você. Não dizem obrigado. Você é invisível. As crianças ouviam hipnotizadas. Mas invisível não significa sem poder. Quando vi aquele homem caindo, eu tinha 2 segundos para decidir: ficar invisível e segura ou me tornar visível e arriscar tudo. Escolhi a segunda e mudou minha vida. Uma menina levantou a mão timidamente. Mas e se você tivesse sido demitida e nada mais? E se ele não fosse importante? Excelente pergunta. Mariana sorriu. Eu ainda teria sido demitida. Teria voltado para o Brasil sem dinheiro. Teria fracassado. Pausa. Mas teria salvado uma vida. E isso teria valido tudo. O silêncio era profundo. Porque no fim não importa se alguém te recompensa. Importa que você fez o certo quando ninguém estava olhando. Quando saiu daquela escola 2 horas depois, Mariana estava exausta, mas revigorada. Lembrou-se do porquê começou tudo. Não pela fama, não pelo reconhecimento, mas porque alguém precisava de ajuda e ela podia dar. Agora, com a parceria da OMS,
ela estava prestes a dar essa mesma chance para 2 milhões de pessoas. Mas primeiro precisava enfrentar uma crise que ameaçava destruir tudo o que construiu. A acusação veio de forma inesperada e brutal. Um artigo investigativo no The Guardian, 3 páginas, detalhado. Fundação Layla sob escrutínio. Alegações de negligência em treinamento resultam em morte na Indonésia. Mariana leu com mãos trêmulas. Um homem de 34 anos, pai de 2 filhos, teve ataque cardíaco. Um voluntário treinado pelo programa tentou aplicar RCP. Fez errado. Quebrou costelas. Perfurou um pulmão. O homem morreu no hospital 2 horas depois. A família estava processando a Fundação Layla por treinamento inadequado que resultou em morte por negligência. O escritório entrou em pânico. Advogados chegaram em ondas. Relações públicas queria controlar a narrativa. O telefone não parava de tocar. Imprensa, doadores questionando, parceiros preocupados. Richard entrou no escritório de Mariana sem bater. Precisamos de uma resposta oficial. Agora. Quero todos os detalhes. Primeiro, quem era o voluntário? Que treinamento recebeu? Quando? Por quem? As investigações internas revelaram a verdade dolorosa. O voluntário, um homem bem intencionado chamado Budi, havia participado de um treinamento de apenas 3 horas, um workshop condensado oferecido por um parceiro local que não seguiu o protocolo completo da fundação. Ele estava entusiasmado, mas mal preparado. Quando tentou ajudar, fez mais mal do que bem. Não é nossa culpa direta, argumentou o advogado-chefe. O parceiro local violou acordo. Não ministraram o curso completo. Mas aconteceu sob nossa marca, Mariana murmurou. Um homem morreu. Tecnicamente, ele teria morrido de qualquer forma. O ataque era massivo. Tecnicamente, Mariana explodiu. Um pai está morto. Crianças perderam o pai. E você está falando de tecnicismos? Estou falando de proteção legal. Se admitirmos culpa, não vou mentir para proteger a organização. O debate ficou acalorado. A recomendação legal era clara. Negar culpa. Culpar o parceiro local. Minimizar a associação com o incidente. Era a estratégia corporativa padrão. Mariana lutou contra isso por 2 dias. Então fez o que todos disseram que era loucura. Ela foi à Indonésia pessoalmente. Foi até a pequena vila onde o homem morreu. Encontrou-se com a viúva, Sari, e seus 2 filhos, um menino de 8 anos, uma menina de 5. Sari, meu nome é Mariana. Eu dirijo a fundação que treinou a pessoa que tentou ajudar seu marido. A mulher a olhou com olhos vermelhos, de tanto chorar. Você veio me processar para eu parar o processo? Não. Vim pedir desculpas. Sari piscou, confusa. O programa foi criado para salvar vidas. E uma falha nossa, uma falha de supervisão, de controle de qualidade, de garantir que cada treinamento seja completo, resultou na morte de seu marido. Isso é indesculpável. Mas disseram que não foi culpa sua, que o treinador local era nosso parceiro. Nossa responsabilidade garantir que fizessem certo. Falhamos. E seu marido pagou o preço. Mariana estava chorando agora. Sari, nenhum dinheiro vai trazer seu marido de volta. Nenhuma desculpa vai aliviar sua dor. Mas eu prometo a você, juro pela memória de sua família, que vou reformular cada aspecto do programa para garantir que isso nunca aconteça novamente. Sari olhou para ela longamente. Então fez algo inesperado. Abraçou Mariana. Meu marido era bom. Ele teria querido que o programa continuasse. Apenas faça melhor, para que ele não tenha morrido em vão. Quando Mariana voltou para Dubai, convocou reunião geral. Não apenas líderes, mas toda a equipe de mais de 600 pessoas, via videoconferência global. Ontem, cometi profissional suicídio. Ela começou. Admiti culpa publicamente em uma situação onde nossos advogados disseram para negar. Visitei a família da vítima e pedi desculpas pessoalmente. Silêncio tenso. E foi a coisa certa a fazer, porque se este programa perder sua alma para proteger sua reputação, não vale mais nada. Ela respirou fundo. Vamos implementar mudanças imediatas. Primeiro, nenhum treinamento em menos de 16 horas período. Segundo, todos os treinadores devem ser certificados e recertificados anualmente. Terceiro,
Criamos sistema de auditoria, onde times aleatórios verificam qualidade de treinamentos sem aviso prévio. Quarto, estabelecemos fundo de suporte para famílias afetadas por qualquer incidente relacionado ao programa, não como admissão legal, mas como responsabilidade moral. Richard a puxou de lado. Depois, você percebe que acabou de tornar o programa 3 vezes mais caro e complicado? Percebo. E salvará muito mais vidas. Os doadores vão questionar. A OMS pode reconsiderar. Então que reconsiderem. Não vou sacrificar integridade por conveniência. A resposta pública foi surpreendente. Em vez de destruir a fundação, a honestidade de Mariana a fortaleceu. Artigos elogiaram sua liderança corajosa e transparência rara. Doações aumentaram. A OMS reafirmou o compromisso, impressionada com as reformas rápidas. Mas, pessoalmente, Mariana estava destruída. Ela não comia, não dormia. Via o rosto de Sari, dos filhos órfãos, cada vez que fechava os olhos. Foi o Sheikh Abdullah que finalmente a confrontou. Você está se autodestruindo. Um homem morreu por minha causa. Não, um homem morreu apesar de suas melhores intenções. Há diferença. Não há. Se eu tivesse sido mais cuidadosa, mais vigilante... Mariana, você não é perfeita. Nunca será. Se espera a perfeição, já fracassou. Ela finalmente desabou. Eu só queria ajudar. Como algo feito com boas intenções pode causar tanta dor? Porque boas intenções sem sabedoria podem ser perigosas. Mas você aprendeu. Ajustou. Melhorou. É tudo o que qualquer humano pode fazer. Naqueles meses difíceis, Mariana amadureceu de forma que anos não teriam feito. Entendeu que liderança não era apenas inspirar, era assumir responsabilidade quando tudo dava errado. As reformas foram implementadas. O programa ficou mais rigoroso, mais caro, mais lento para crescer, mas infinitamente mais seguro. 6 meses depois do incidente, Mariana recebeu uma carta de Sari. Dentro, uma foto dos filhos sorrindo, usando camisetas do programa da Fundação Laila. Meus filhos querem ser treinadores quando crescerem, para honrar o pai. Obrigada por não desistir. Mariana emoldurou aquela foto. Deixou em sua mesa como lembrete constante. O trabalho era sagrado justamente porque as consequências eram reais. E agora, finalmente preparada para assumir a magnitude da parceria com a OMS, ela estava prestes a levar o protocolo Leila para cada canto do planeta. Mas primeiro, precisava fazer as pazes com o último fantasma de seu passado. Era março, 2 anos e meio desde aquela terça-feira que mudou tudo. Mariana estava em Dubai, preparando o lançamento global da parceria com a OMS, quando recebeu um convite inesperado. O shopping Al-Zahara, onde tudo começou, estava fazendo uma grande reforma e queria que ela cortasse a fita na reinauguração. Em honra à funcionária que se tornou símbolo de nossa excelência em atendimento. A ironia era amarga e doce ao mesmo tempo. Mariana quase recusou. A última vez que estivera ali, havia sido escoltada para fora com uma caixa de papelão, demitida e humilhada. Mas algo a puxava de volta. Na noite antes do evento, ela visitou seu antigo apartamento minúsculo. A nova inquilina, também brasileira, também trabalhando para mandar dinheiro para casa, abriu a porta surpresa. Você é... Não acredito. A... Mariana Santos. Era meu apartamento há 2 anos, Mariana explicou. Posso ver? Ela entrou no espaço que já fora sua vida inteira. Parecia menor ainda do que lembrava. A cama que dividia o quarto com o armário. A mini cozinha onde cozinhava macarrão instantâneo para economizar. A janela minúscula que era sua única vista do mundo. Você realmente morava aqui? A jovem perguntou incrédula. Antes de... tudo isso? Morava. Durante 3 anos. E sabe o que é engraçado? Eu era infeliz aqui, mas não sabia que estava construindo a coragem que precisaria depois. Ela deu à jovem um envelope. A contato de um programa de bolsas que criamos. Se você quiser estudar, crescer. Use. No dia seguinte, Mariana chegou ao shopping em um carro com motorista, usando um vestido designer, acompanhada por equipe de relações públicas. Tudo tão diferente de quando era invisível naqueles corredores.
A gerência a recebeu com sorrisos falsos. Fotos foram tiradas. Discursos foram feitos sobre orgulho de ter sido o lugar onde a história da Sra. Santos começou. Mariana ouviu educadamente, mas quando pegou o microfone disse a verdade. Há 2 anos e meio eu limpava estes corredores. Vocês não sabem meu nome. Ninguém sabia. Eu era apenas a faxineira. Quando salvei a vida de um homem aqui, fui demitida por violação de protocolo. O desconforto era palpável. Os gerentes pálidos. Hamid, meu antigo supervisor, está aqui? Ela procurou na multidão. O homem mais velho e grisalho estava no fundo. Hamid, pode vir aqui? Ele se aproximou hesitante. Mariana estendeu a mão. Obrigada. Ele piscou confuso. Por quê? Por me demitir. Se não tivesse, eu nunca teria ido ao escritório do Sheikh Abdullah. Nunca teria começado esta jornada. Você me deu o empurrão que eu precisava, mesmo sem querer. Hamid tinha lágrimas nos olhos. Eu sinto muito. Eu não tinha escolha. Eu sei. E te perdoo. Todos nós fazemos o que precisamos para sobreviver. Ela se virou para a audiência. Este shopping tem centenas de funcionários que vocês não conhecem. Faxineiras, seguranças, equipe de manutenção, pessoas que mantêm este lugar impecável e seguro. Meu pedido é, vejam eles, conheçam seus nomes, digam obrigado, porque qualquer um deles pode ser a próxima pessoa que salva uma vida aqui. O discurso não foi o que esperavam, mas foi o que precisavam ouvir. Depois da cerimônia, Mariana pediu para caminhar sozinha pelos corredores. Passou pelo lugar onde o Sheikh Abdullah desabou. Agora havia uma placa, discreta, em memória do momento que mudou vidas. Sentimental, ela murmurou sorrindo. Muito. Ela se virou. Era o próprio Sheikh Abdullah, que apareceu sem anúncio. Senhor, não sabia que estaria aqui. Não perderia por nada. Além disso, precisamos conversar. Eles caminharam até um café vazio reservado para a ocasião, sentando-se em uma mesa com vista para a cidade. Mariana, você tem 29 anos. Construiu um legado que muitos não conseguem em uma vida inteira. A parceria com a OMS vai fazer seu programa alcançar milhões. Você realizou tudo o que propôs. Por que sinto que há um mas vindo? Ele sorriu. Porque me conhece bem. O mas é o que vem depois. Você vai passar os próximos 30 anos administrando isto? Ou há algo mais que quer fazer? Mariana nunca tinha pensado nisso. A fundação era tudo. Eu não sei. Nunca pensei além. Talvez seja a hora de pensar. Você tem recursos agora. Influência, liberdade, o mundo inteiro disponível. O que você realmente quer? Pergunta a assombrou por dias. O que ela realmente queria? A resposta veio de lugar inesperado. Sua mãe ligou, empolgada. Filha, conheci a professora da escola do bairro. Ela quer implementar o programa lá, mas não tem recursos. Eu disse que você poderia... Mãe, o programa é gratuito. Ela só precisa acessar o site. Não é só isso. Ela quer você, sua presença, sua história. As crianças aqui precisam ver que alguém daqui conseguiu. Mariana pensou na menina na favela do Rio. No brilho nos olhos dela. Mãe, o que você acha de eu voltar para o Brasil? Silêncio surpreso. Mas sua vida está em Dubai. Minha vida está onde eu posso fazer mais diferença. E talvez seja a hora de voltar para casa. A ideia cresceu. Abrir um escritório central da Fundação no Brasil. Focar em América Latina. Trabalhar diretamente com comunidades carentes. Treinar crianças, não apenas adultos. Quando compartilhou a ideia com o Sheikh Abdullah, ele não pareceu surpreso. Você sempre foi brasileira de coração. Faz sentido voltar para casa com o conhecimento adquirido. Mas a fundação aqui tem uma equipe excelente. Você construiu algo que não depende apenas de você. Isso é sucesso real. Nos meses seguintes, Mariana organizou a transição. Richard assumiria operações do Oriente Médio. Fátima lideraria a expansão global. Ahmed coordenaria a implementação da OMS. E Mariana voltaria ao Brasil para iniciar o próximo capítulo. Mas antes de partir, havia uma última coisa que precisava fazer. Uma despedida, uma honra, um momento de círculo completo. A Conferência da ONU em Genebra foi marcada para maio,
4.500 participantes, autoridades de 156 países. O lançamento oficial da parceria OMS Fundação Laila, que treinaria 2 milhões de pessoas nos próximos 3 anos. Mariana seria a palestrante principal, apresentando o programa que mudaria sistemas de saúde globalmente. Ela passou semanas preparando, não apenas slides, mas sua essência, sua verdade, porque sabia que este seria seu último grande palco internacional antes de voltar para trabalho de base no Brasil. A noite antes da apresentação, ela não conseguia dormir. No quarto do hotel em Genebra, olhando as montanhas suíças pela janela, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhorita Santos? Meu nome é Dr. Yuki Tanaka, do Japão. Sei que é tarde, mas precisava falar com você antes de amanhã. Sobre o que, doutor? Sobre minha filha. Há 8 meses, ela estava em um festival quando uma mulher desmaiou ao lado dela. Por causa do seu programa que ela aprendeu online, minha filha soube o que fazer. Chamou ajuda, aplicou primeiros socorros, salvou aquela mulher. Mariana sorriu. Isso é maravilhoso. Obrigada por... Não terminei. 3 semanas atrás, minha filha estava atravessando uma rua. Um carro desgovernado. Ela foi atropelada. O coração de Mariana parou. 15 pessoas viram. Mas uma, apenas uma, veio ajudá-la. Era a mulher que ela havia salvado 8 meses antes. Ela reconheceu minha filha. E porque tinha aprendido com ela, soube como controlar o sangramento até a ambulância chegar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana. Minha filha sobreviveu porque salvou alguém que depois a salvou de volta. É um círculo perfeito. Karma real. Onde sua filha está agora? No hospital, se recuperando. E me fez prometer que eu ligaria para você antes da conferência de amanhã para dizer: continue. Vale tudo. Quando desligou, Mariana entendeu. Não era sobre números. 2 milhões de pessoas treinadas, 200 países alcançados, bilhões impactados. Era sobre círculos de bondade. Um gesto salvando outro que salva outro. Na manhã seguinte, no maior palco de sua vida, Mariana subiu com uma certeza que nunca tivera antes. A sala estava lotada, câmeras de dezenas de países, transmissão ao vivo global. Ela viu rostos conhecidos, o Sheikh Abdullah na primeira fileira, sua mãe ao lado dele, Fatima, Ahmed, Richard e milhares de desconhecidos que acreditavam no que ela construíra. Meu nome é Mariana Santos, ela começou voz firme. E há 3 anos eu era ninguém. Trabalhava em um shopping de luxo limpando o chão. Invisível, sem importância. Apenas mais uma imigrante tentando sobreviver. Ela pausou, deixando as palavras assentarem. Então um dia eu vi um homem morrendo. E tive 5 segundos para escolher. Ficar invisível e segura, ou me tornar visível e arriscar tudo. Escolhi arriscar. E essa escolha mudou não apenas minha vida, mas milhões de outras. Ela contou a história completa, cada parte sem embelezar, a demissão, o desespero, o encontro improvável, a história de Laila que partiu seu coração, o programa nascido de tragédia. Mas também contei quando fracassamos, ela disse, voz quebrando. Quando um homem morreu porque nosso treinamento foi inadequado. Quando aprendi da forma mais dolorosa que boas intenções sem competência podem matar. A honestidade brutal era desconcertante. Ninguém fala assim em conferências da ONU. Então por quê? Estamos aqui? Por que a OMS confia em um programa criado por uma ex-faxineira sem diploma, que já falhou publicamente? Ela deixou a pergunta pairar. Porque este programa não é sobre mim. Nunca foi. É sobre reconhecer que cada ser humano tem capacidade de salvar uma vida. O taxista, a professora, o estudante, o aposentado, não precisam ser médicos. Precisam ser treinados, corajosos e humanos. As imagens começaram no telão atrás dela. Rostos de todo o mundo. Pessoas comuns que salvaram vidas. Ahmed, um segurança que carregava culpa por não ter agido, agora treina equipes em 40 países. Fatima, uma enfermeira que limpava casas para pagar estudos, lidera programa global. Sari, viúva de um homem que morreu parcialmente por falha nossa, nos perdoou e nos inspirou a sermos melhores. Foto após foto. História após história. E Dr. Tanaka,
cujo filha foi salva pela mulher que ela mesma havia salvado meses antes, provando que bondade sempre retorna. A sala estava em silêncio absoluto. 4.500 pessoas hipnotizadas. Nos próximos 3 anos, vamos treinar 2 milhões de pessoas. Mas o número não importa. O que importa é que cada uma dessas pessoas vai carregar consigo a coragem de agir quando outros hesitam. E algum dia, em algum lugar, quando alguém estiver morrendo e todo mundo estiver paralisado, uma dessas pessoas vai dar um passo à frente e dizer: "Eu sei o que fazer." Ela respirou fundo, preparando-se para o final. Há 3 anos, 17, carros passaram por uma garota de 19 anos morrendo na estrada. 17 chances de salvar Layla, todas desperdiçadas por medo, indiferença, hesitação. Nosso objetivo é garantir que isso nunca mais aconteça, que da próxima vez que alguém precisar de ajuda desesperadamente, pelo menos uma pessoa, apenas uma, tenha a coragem de parar. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora, porque no final, não vamos ser lembrados por nossas posições, nossos títulos, nosso dinheiro. Vamos ser lembrados pelos momentos em que tivemos a chance de fazer diferença, e se fizemos ou não. Ela olhou diretamente para a câmera. Eu era uma faxineira que teve uma chance e a tomou. E isso mudou tudo. Qual é sua chance? E você vai tomá-la? Silêncio absoluto por 3 segundos eternos. Então, explosão. 4.500 pessoas de pé, aplaudindo, chorando, vibrando. A ovação durou 5 minutos. Ministros abraçavam estranhos. Médicos veteranos limpavam lágrimas sem vergonha. O Sheikh Abdullah estava de pé aplaudindo com olhos brilhantes. Ao lado dele, a foto de Layla que ele sempre carregava. E Mariana, no centro de tudo, finalmente entendeu. Ela não precisava mais provar nada. Não para o mundo, não para si mesma. Ela havia honrado a memória de Layla da única forma que importava, criando um legado de coragem que viveria muito além dela. Quando desceu do palco 3 horas depois de centenas de abraços e promessas, ela encontrou um momento de silêncio no corredor, vazio. Seu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Meu nome é Clara. Tenho 16 anos. Hoje vi um velho caindo no metrô. Ninguém ajudou. Eu ajudei porque assisti seu vídeo na escola. Ele está vivo. Obrigada por me ensinar a ser corajosa. Mariana leu e releu. Então sorriu. Um sorriso de paz profunda. Era isso. Aquela mensagem anônima de uma adolescente em algum lugar do mundo valia mais que todos os prêmios, todas as manchetes, toda a glória. Ela estava pronta para voltar para casa. Pronta para o próximo capítulo. Pronta para viver, não apenas inspirar. Mas primeiro havia um último momento de despedida que fecharia o círculo de uma forma que ela jamais imaginaria. 3 meses depois, Mariana estava em São Paulo, em um prédio modesto, em uma comunidade da Zona Leste. O Instituto Layla Brasil havia sido inaugurado com uma missão simples: treinar crianças e adolescentes de comunidades carentes a serem salvadores de vidas desde cedo. Era um sábado ensolarado. 50 crianças, de 7 a 16 anos, participavam do primeiro treinamento completo. Mariana estava no chão com elas, demonstrando técnicas, contando histórias, rindo. "E se eu fizer errado e machucar a pessoa?" perguntou um garoto de 12 anos, claramente preocupado. "Você vai ser treinado para não fazer errado. E sabe o que é importante? Mesmo que você faça tudo perfeito, algumas pessoas vão morrer. Porque assim é a vida. Mas algumas pessoas vão viver. E essas são as que importam. Mas e se eu não for corajoso o suficiente?" Mariana se ajoelhou ao lado dele. "Sabe qual é o segredo da coragem? Não é não ter medo. É ter medo e agir mesmo assim. Eu estava apavorada quando salvei aquele homem em Dubai. Achei que ia ser presa, deportada, arruinada. Mas fiz mesmo assim. E você vai conseguir também." O garoto sorriu. Um sorriso que carregava esperança nova. Ao final do dia, quando as crianças foram embora prometendo praticar, Mariana ficou sozinha na sala de treinamento. Olhou para as paredes, decoradas com fotos de pessoas que haviam sido salvas pelo programa. 247 no primeiro ano. Mais de 1.000 agora. Cada rosto uma vida, uma família, um futuro preservado. Seu telefone tocou.
Era o Sheikh Abdullah, em videochamada de Dubai. Como foi o primeiro dia? Perfeito. As crianças são incríveis. Absorvem tudo como esponjas. Você parece feliz. Genuinamente feliz. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Ele assentiu. Satisfeito. Layla estaria orgulhosa. Eu estou orgulhoso. Senhor, posso perguntar uma coisa pessoal? Sempre. O senhor encontrou paz com a perda de Layla? Ele pensou por longo momento. Paz? Não. Nunca vou ter paz completa. Mas encontrei propósito. Canalizei a dor para algo que salva outras Laylas. E isso é suficiente. É suficiente, Mariana repetiu suavemente. Depois que desligou, ela caminhou até a pequena capela improvisada no instituto. Não religiosa, mas um espaço de reflexão. Havia uma placa na parede, em memória de Layla al-Rashid, que não pôde ser salva, mas cujo legado salva milhares. Que sua luz brilhe através de cada vida preservada. Mariana tocou a placa gentilmente. Obrigada, Layla, por me usar para fazer isso real. Ela saiu para o pequeno jardim externo. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Crianças brincavam na rua ao lado, gritando e rindo, vida pulsando vibrante. Seu telefone vibrou novamente. Mensagem de Fátima de Dubai. Acabamos de treinar o 1.000º profissional do programa OMS. 1 milhão, Mariana. 1 milhão de pessoas prontas para salvar vidas. Ela sorriu, lágrimas de orgulho escorrendo. Outra mensagem, de Ahmed. Notícia. 3 vidas salvas só hoje usando o protocolo. 1 em Marrocos, 2 na Tailândia. A coisa funciona, chefe. Mais uma, de número desconhecido. Sou Budi, o homem da Indonésia, que cometeu o erro que matou alguém. Hoje salvei uma vida. Fiz certo desta vez. Talvez não apague. O que fiz, mas é começo. Obrigado por não me abandonar. Mariana leu cada mensagem, cada pequeno milagre. Depois olhou para o céu que escurecia, as primeiras estrelas começando a aparecer. Ela pensou em tudo o que aconteceu. O shopping, a demissão, o encontro impossível, os desafios, os fracassos, as vitórias. A jornada completa de uma garota invisível que decidiu ser visível no momento mais importante. Vale tudo. Ela sussurrou para as estrelas. Cada lágrima, cada medo, cada sacrifício. Vale tudo por isso. Uma voz atrás dela. Dona Mariana? Era Clara, a menina que havia estado no primeiro treinamento. Tímida, magra, com olhos grandes e curiosos. O que foi, Clara? A senhora disse que qualquer pessoa pode salvar uma vida. Até eu? Mariana se ajoelhou olhando nos olhos da menina. Especialmente você. Sabe por quê? Porque você está aqui, querendo aprender, pronta para ser corajosa. Isso já te torna especial. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Mariana sorriu, mas balançou a cabeça. Não, seja melhor que eu. Aprenda com meus erros, vá mais longe, salve mais vidas, faça o que eu fiz parecer pequeno. Clara sorriu enorme. Vou tentar. Isso é tudo que eu peço. Que você tente. A mãe de Clara a chamou da porta. A garota acenou e correu para casa ainda sorrindo. Mariana ficou ali por mais alguns minutos, absorvendo a tranquilidade da noite. Então pegou seu telefone e escreveu uma última mensagem para a equipe global. 3 anos atrás, eu era invisível. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo carregam a coragem que aprendi naquela terça-feira em Dubai. Não sei o que o futuro traz, mas sei que cada um de vocês vai continuar transformando medo em ação, hesitação em coragem, indiferença em humanidade. E isso é tudo que importa. Não parem nunca. O mundo precisa de vocês. Obrigada por me deixarem fazer parte disso. Com amor e gratidão eterna, Mariana. Ela enviou, desligou o telefone e caminhou de volta para dentro do instituto. Tinha aulas para preparar para o dia seguinte. Crianças para inspirar. Vidas para transformar. A jornada estava longe de terminar. Na verdade, de muitas formas, estava apenas começando, porque agora não era mais sobre ela. Era sobre todas as Marianas futuras, pessoas comuns que teriam momentos de escolha entre ficar invisíveis ou arriscar tudo para fazer o certo. E graças a 3 anos de trabalho árduo, dor,
crescimento e amor incondicional, milhões de pessoas agora tinham as ferramentas para escolher coragem. Mariana entrou no instituto, apagou as luzes e trancou a porta. Amanhã seria outro dia. Mais vidas para tocar, mais corações para transformar, mais futuro para construir. Ela olhou para trás uma última vez. Na porta, uma frase simples estava gravada. As palavras que resumiam tudo que aprendera, tudo que se tornara. Coragem não é ausência de medo, é amor mais forte que medo. E com essa verdade gravada em seu coração, Mariana Santos, ex-faxineira, salvadora de vidas, inspiradora de milhões, caminhou para casa sob o céu estrelado de São Paulo, sabendo que havia honrado não apenas a memória de Laila, mas a essência mesma do que significa ser humano. Ajudar, arriscar, amar, salvar, sempre valeria tudo.